temporada 2. Bom dia, Deus abençoe, mais nesse dia nublado. Olha que pensa, agora nós já podemos fazer o De Volta ao Plano Original na gleba, mesmo que esteja Sim, meio nós estamos aqui no escritório. chuva. Que bênção, Que glória tá a bem Deus. gostoso, bem bonito, né? Uma alegria estarmos juntos aqui, sexta-feira, às 9h30, e hoje nós vamos ter mais um convidado, e aí vamos... Ele é membro de uma igreja alinhada. Ele é membro de uma igreja alinhada. Os pastores são alinhados, a igreja é alinhada, os pastores fazem parte da rede apostólica 5x7. Ele já ele aparece, né? Isso. Então, nós tivemos o nosso primeiro treinamento. Como é que Foi foi? maravilhoso, maravilhoso por estar aqui, maravilhoso pelo ambiente, pela atmosfera, como que o Senhor se manifestou no treinamento e na celebração de primícias. E agora o Rony já chegou. Olá, Rony. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui no De Volta ao Plano Original, temporada 2, Shalom. Shalom, obrigado. É uma alegria ter você aqui. Nós temos tido a oportunidade de testemunhos diferentes, pessoas diferentes, de idades diferentes, esferas diferentes, cidades diferentes. E Rony, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei com receio, né? Porque eu tenho esse receio, mas eu estou muito feliz por estar aqui para testemunhar e a gente conversar. Maravilha. Rony, conta pra gente como é que foi a sua experiência com Jesus, a sua entrega realmente para ser um discípulo de Jesus Cristo. No início, né, lá atrás, eu era de uma família católica, né? E conhecia Jesus superficialmente, né? É aquilo que todo mundo geralmente conhece de maneira bem simplória mesmo. Depois de um tempo, eu vim a conhecer a igreja, né, do pastor Josmar, da pastora Solange. Eu comecei a congregar ali, e ali foi um momento muito especial e arrebatador, porque naquele momento, sim, eu comecei a conhecer e ver o amor de Jesus, né, pela minha vida. Eu vim para a igreja, não foi num momento difícil, mas eu fui apresentado num momento tranquilo e eu conheci de fato Jesus e foi aquele amor à primeira vista, né, por Jesus. Glória a Deus. Esse é um aspecto muito importante, porque normalmente as pessoas têm um paradigma errado, equivocado, de que para ir para Jesus a pessoa precisa estar passando um perrengue, uma fragmentação, um fracasso, não é? E é possível você vivenciar o amor diferenciado de Jesus estando tudo bem. Isso, é tremendo isso. É verdade. Então, desde então, né, da minha conversão, aconteceu muitas coisas, né, muitas mudanças na minha vida, né. Naquele momento, lá no início, eu era um pequeno empresário, né, eu fazia meu trabalho de pequeno empresário, mas eu queria, depois de um tempo de convertido, eu estava começando a ficar... não queria sair daquele meu trabalho. Por quê? Porque eu fazia vendas online. E a forma que eu fazia essas vendas online não era 100% legal. Eu comecei a ficar preocupado, não é nem preocupado a palavra, mas eu não estava feliz com aquela situação. E com isso, eu comecei a pedir para Deus para sair, né, para dar uma oportunidade, abrir algum outro negócio para mim, fazer alguma outra coisa. E aí eu já estava com a Natália, né, e orando para Deus,
de forma bem sobrenatural, acredito eu, um concurso que eu tinha feito há quase 4 anos antes. Eu nem lembrava desse concurso, nem passava pela minha cabeça. 4 anos antes. É um concurso, depois de feito, tem validade de 2 anos, depois prorroga para mais 2 no máximo. Perto da, perto dessa de finalizar, né? Eles me chamaram, do nada me chamaram para esse concurso, assim, eu não estava esperando. Foi uma coisa bem sobrenatural. A gente estava orando, né? E aconteceu isso. Falei, nossa, que coisa, meu. Não esperava por aquilo. Foi bem surpreendente, né? Então, aí eu entrei. Foi uma decisão, né, que eu tomei, que a gente tomou. Ainda não era casado com a Natália, né? Estava conhecendo ela. Tá, Mas hoje você é casado com a Natália, você tem quantos filhos, eu sou o nome casado deles? com Natália, Sofia, de 9 anos, Theo, de 4 anos. Amo eles, amo minha família, né? É uma família muito linda. Ainda mesmo. A gente casou em 2013. Eu entrei no Detran, que foi meu concurso, em 2012. E desde então, eu entrei lá no Detran, lá em 2012, fiquei um período, né? E chegou fiquei 6 anos no Detran, foi o tempo que eu fiquei. Eu ali dentro do Detran, chegou um momento que a gente estava numa situação meia complicada financeiramente. Eu era funcionário público, mas eu não estava numa situação boa, financeiramente falando. Aí, uma conversa com a Lilian, a pastora Lilian, na época, né? Ela veio aqui em Dracena, foi na casa do pastor Josmar, da pastora Solange, conversando com ela e explicando a minha situação. Ela falou, Rony, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você oferta na igreja? Eu falei, Lilian, ofertar o quê? Não tem o que ofertar. Não tem onde tirar, não sei o que fazer. Eu não consigo. Às vezes eu tento, mas eu não oferto. Ela falou, então faz o seguinte, começa esse movimento de oferta. Começa com um mínimo, com o que você tiver no bolso, com o que você tiver na carteira. Se você tiver uma moedinha lá, você vai ofertar. Eu quero que você comece esse movimento. Falei, ok, vamos lá. Aí eu e a Natália, vamos fazer nossos movimentos de oferta. Foi aí, né, que começou essa primeira movimentação de oferta, se mover em oferta, né? A pastora lá atrás, a pastora Lívia, começou com isso lá com a gente. Isso aí deve ter sido mais ou menos quando? 2000 nessa época? Olha, Não, 2012? não, isso aí foi, acredito eu, em 2017, acredito eu. 16, 17. Eu já fazia um tempinho, já, né, que eu tinha entrado no E Detran. aí, por exemplo, nesse processo todo, né, de congregar lá com os pastores Josmar e Solange, você também teve acompanhamento com eles para colocar ordem nessa questão de dízimos, de ofertas. Sim, sim, a gente sempre conversava, né? Eles sempre falavam pra gente, tinha um acompanhamento, né? Mas a gente não conseguia se alinhar, né? A fazer de maneira correta a oferta, os dízimos, a gente não estava conseguindo, né? De fato, ali, começar de uma maneira certa, né? A fazer as ofertas, os dízimos. A gente fazia algumas vezes esporadicamente, a gente tinha um entendimento que era importante fazer, mas aquela coisa, apóstolo. Naquela época, a gente vai crescendo em fé, né, conforme os tempos vão se passando, né? Naquela época, acredito eu que a gente não tinha a fé, né, alcançada a fé, né, desse degrau, para fazer, por exemplo, o que a Lívia falou, começa, faz o seu movimento de fé. A gente eu conversava sempre com os nossos pastores, que é o Josvar e a Solange, mas a gente não conseguia encaixar, a gente não conseguia fazer esse movimento mesmo de maneira
correta e sempre, né, estar fazendo. Então, Uma coisa muito acontece muito. importante, Rony e todos que estão participando, é que esse desafio tem se apresentado para muitas pessoas. Eu estava exatamente pensando isso. Eu falei, nossa, que testemunho importante. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes até dúvidas, né? Sim. Como que eu vou fazer se não está sobrando nem para mim? E tem essa dificuldade porque compreende que é bíblico, Sim. que precisa colocar ordem, que é um princípio, que é um princípio, né? Mas entre saber e fazer tem uma distância enorme. Há conflitos, há dificuldades, há os desafios. Né? Mas o importante é que você está trazendo esse testemunho, né? E vendo assim, como é que você começou a dar os primeiros passos, né? Essa palavra da pastora Lília, esse acompanhamento dos pastores, Josmar e Solange, para que vocês pudessem, então, entrar nesse movimento e de maneira colocar ordem e de maneira contínua. A gente ia lá pedindo socorro, uma ajuda. O pai dela, na época que era vivo, ajudava a gente bastante. A mãe dela também ajuda a gente bastante, ajudava bastante. Então a gente estava nessa situação. É por isso que eu falei para ele, eu vou tirar da onde, né? Não sabia mais tirar. Não sei o que fazer. Mas é isso. Esse raciocínio, Rony, isso, como a gente acompanha e mentoria outros, sempre é esse raciocínio. De onde eu vou tirar? O que eu vou fazer? Não devo fazer. Mas tá, ok. Começamos, né? Eu e a Natália, né, até ficava com uma certa vergonha, ela falava, né? Vou lá ofertar uma moeda, um valor pequeno. Eu falava, amor, é a nossa oferta. É de coração, a gente está entregando o que a gente está podendo entregar nesse momento. Tinha vezes que a gente ofertava moedas mesmo, né? E era isso. Eu estava naquele movimento. O que eu tinha entendido era iniciar esse movimento da maneira de oferta dessa maneira, né? Esse é um princípio de fé, né? Você precisa dar passos. Não necessitar os pequenos começos. Isso é algo que você ensina bastante, né, Daniela? Nossa, eu creio muito nisso. Não fique parado, comece, mesmo que seja avançar. Você já teve várias oportunidades de dizer isso, ó, comece. Sim. É chave. Sim, é chave. Tanto é que quando eu comecei a ofertar, né, fazer um parênteses aqui, a ofertar também no Hub, foi, né, com uma ligação do apóstolo Marcos, né, e ele falou, olha, você já oferta tal, aí a gente, numa conversa, ele falou, olha, começa com um pouquinho, faz uma oferta aí, um valor pequeno, né, porque também, aí eu fui pro outro lado, né, falei, eu quero ofertar, mas eu quero ofertar um valor legal tal, ele falou, não, começa a sua oferta aí, começa esse movimento de oferta, que aí foi o início também da oferta contínua que eu faço no Hub hoje 5x7, né? Nós já vamos chegar no Hub, mas vamos passar, porque antes de você chegar no Hub, você foi despertado na identidade de Zebulon. Sim, antes começou a fazer parte da tribo de Zebulon no Ramo Estendido. Antes, né, da tribo de Zebulon, né, só para concluir também aquela parte que seria importante, eu era funcionário público, né, e chegou um momento, depois desse movimento até de oferta, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, né, eu estava dentro do Detran, mas estava com essas dificuldades financeiras, mas eu comecei a ter problemas de saúde. A gente aqui em casa, eu não sabia o que era, não sabia o que estava acontecendo, a Natália também não estava entendendo. E eu comecei a ter tonturas, palpitações, não estava legal.
A gente foi atrás de fazer alguns exames complexos na época, vi como que estava tomografias, enfim, alguns exames lá, e biologicamente falando, não encontravam nada, né? Não estava tudo certo. Falou, ó, tá tudo bem com você e tal. Ou seja, eu estava começando a ter alguns problemas na parte psicológica, né? Comecei a ter crise de ansiedade, um estresse extremo. Tava nessa situação. Comecei a ter essas crises dentro do Detran, quando eu estava ali dentro. Depois de um tempo que eu entendi, fui diagnosticado, fui, né, atrás de tratar e resolver essa situação. No meio dessa situação, eu cheguei para a Natália e falei, amor, ó, eu não estou feliz no Detran, eu acredito que meu tempo não tá ali dentro, já está no final, eu tô querendo sair, quero de exoneração, era funcionário público e quero exonerar, não quero mais estar ali. Aquilo, né, ela ouvir aquilo, foi um baque, né, porque, pô, tá difícil, a gente tá numa situação que não tá legal. Você tem um emprego estável, né? É pouco, mas pelo menos está pingando, vamos dizer assim, tá ali todo mês. Ainda mais o funcionalismo público, né? É garantido isso. Sim, a gente aí não é os olhos da fé, né? É os olhos carnais, né? Está garantido, pelo menos é alguma coisa. Mas eu insisti, né, com ela, conversando, eu falei, não estou feliz, eu não quero isso para minha vida. Não estou no lugar, no momento eu não estou no lugar. Eu acredito que eu passei por aqui, tanto é o que eu aprendi dentro do Detran, o que eu faço hoje, né? Fez parte do meu processo. Mas hoje não sei não sei o que eu vou fazer, não sei o que Deus tem para mim. Eu só sei que aqui hoje não é mais o meu lugar. Aí a gente começou esse processo de sair, né, do Detran, de exoneração. E, de fato, a gente não sabia o que fazer, né? É, vi algumas coisas, né? Porque eu tenho a veia de Zebulon, né? E eu sou empreendedor. Hoje eu vejo isso com as mentorias do apóstolo, depois de ter entrado na tribo de Zebulon, de todas as reuniões que a gente tem, de todas as conversas, né? Hoje eu tenho clara, na época eu não tinha, né? Mas hoje eu tenho clara percepção que sim. Sou do Zebulon, sou empreendedor, e eu tenho isso em mim. E na Olha, época. isso é muito importante, né, quando você tem clareza da sua identidade. Quem você é. Sim. Porque é a partir da sua identidade que você vai discernir o seu propósito. Né? E aí você vai se mover. E você trabalha aí nessa convergência, né? Não mais assim, atirando para toda e qualquer possibilidade, mas começa já a focar e fazer essa convergência nas ações, né? Sim, sim. Eu estando dentro do Detran, eu não estava dentro do meu campo, né? Então, o meu corpo estava demonstrando isso no momento que eu comecei a ter as crises, né? Estava claro que não era para estar ali. Então, depois dessa situação, de conversar com a Natália, a gente começou a orar, né? Eu comecei a pedir para Deus uma estratégia, ou enfim, para que iluminasse alguma coisa para mim. E a Natália também apreensiva com essa situação, né? Comecei a falar, amor, eu posso fazer isso, né? Posso fazer aquilo. E ela não estava contente, falou, meu, não é isso que Deus tem para você, né? Ela falava e acreditava. Tinha algumas coisas que eu falava, a gente pode fazer isso. Ela falou, tá, tudo bem, mas ela, no fundo, ela falou depois para mim que não estava feliz com aquelas situações. Enfim, no momento de oração, Deus me deu uma palavra, né? Que foi Deuteronômio 8, de 6 a 10, né? Que é quando Deus fala, né, que vai dar para Israel uma terra que emana leite e mel, né? Deus deu essa palavra para mim naquela época e eu
peguei essa palavra, né? Falei, não, ok. E continuando ali em oração, um dia Deus me mostrou o que era para eu fazer, que tinha vínculo com o Detran, que era o quê? Que hoje eu faço, né? Eu faço recursos de multas de trânsito. Ou seja, o que eu fazia dentro do Detran, né? Ali dentro, eu ia fazer fora do Detran. O que eu aprendi ali dentro do Detran, eu ia estar exercendo mais fora do Detran. E na hora que Deus falou isso, na hora que eu falei para a Natália, ela me falou, é isso que você vai fazer. É exatamente isso. Veja, Glória a vamos Deus. reforçar aqui um ponto muito importante. A parte do aprendizado. Na parte do aprendizado. Sim, Né? Quando sim, você tem a identidade e o propósito, Deus traz uma palavra. A palavra, ela é chave no portal. Porque a despeito das adversidades, é a palavra que gera fé. A palavra que sustenta. É a palavra que sustenta. E foi a partir sim. da palavra que você percebeu o que era para você fazer. Exato. Foi a partir daquele momento que deu a palavra que veio a revelação do que eu tinha para fazer. E aí Dentro, o testemunho com a esposa. Você vê como que quando Deus fala, né, o simples fato da palavra ser liberada, a fé ser destravada, você não precisa interpretar literalmente aquela palavra, porque há uma tendência nossa de, é uma terra, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma fazenda? O que vai ser? Vou trabalhar no sítio. Não, Deus, a palavra ela é importante porque ela gera essa fé. Isso. E a fé abre os nossos olhos. Então, esse é um ponto que eu quis até fazer esse comentário. Sim, muito porque importante. Porque é muito comum quando as pessoas chegam até nós, às vezes, ali querendo interpretar de uma maneira literal. E não profética no sentido da promessa. Isso. Porque a essência ali era o cuidado de Deus para o futuro. E não a terra em si. Não, exatamente. Sim, eu estava entendendo exatamente isso. A gente vai cuidar de vocês, né? Não se preocupem com o futuro, vocês vão estar cuidados, né? Eu vou mostrar para vocês ali o caminho que vocês têm que seguir. Agora, e foi isso, né? Conta um pouquinho, Rony, né? Porque o nosso tempo é curto. Sim. A diferença que tem sido a sua participação nas reuniões da tribo de Zebulon e a mentoria envolvendo a tribo de Zebulon. A partir do momento, né, que eu entrei na tribo de Zebulon, mudou totalmente a minha percepção de muitas coisas, né? Porque antes a gente fazia alguns movimentos, mas não estava ali de fato entendendo o que estava às vezes acontecendo. E essa mentoria dentro da tribo de Zebulon, que mostra situações, tempos que a gente está passando, o que a gente tem que fazer dentro desse tempo, hoje, como empresário, como empreendedor. Isso mudou muito a minha percepção. Eu comecei a entender, de fato, o meu lugar e o que eu tenho que fazer nos tempos pré-determinados. A tribo de Zebulon, a partir do momento que eu entrei, né, que foi... Quando foi que eu entrei? Foi em 2022, né, que a gente entrou na tribo de Zebulon. Aí foi chave, para a gente foi chave. Foi, além, né, dentro da tribo de Zebulon, né, além dos congressos, da palavra dos apóstolos, dentro da tribo de Zebulon também fui entender muito também a questão do movimento de oferta, de fato, da gente estar ofertando no reino, como Zebulon. Então, isso foi chave na nossa vida. Foi importante também, assim, né, você ter testemunhos de outros da tribo de Zebulon. E outros empresários, né, que estão nesse meio também. Né? Sim, com certeza. Na reunião, quando cada um dá o seu testemunho, a gente se enxerga neles, né? E isso nos ajuda, de fato, a assimilar e usar nas nossas guerras aqui diárias aqui como empreendedor, empresário, no nosso campo aqui. E aí, como você começou a falar um pouco lá atrás
o seu movimento de oferta aqui no Centro Apostólico, né? Aqui no Hub 5x7 Esferas Apostólicas. Compartilhe isso também, que é muito importante. Sim. Não, foi muito chave, porque foi aquilo que eu falei, o apóstolo Marcos, né, entrou em contato comigo, a gente conversando, a gente começou um movimento de oferta que foi baixo também. Mas eu falei para a Natália, amor, vamos começar o nosso movimento de oferta. A gente tem que estar dentro desse movimento, dentro desse projeto, né? E a gente começou. E com o tempo, nós começamos ali a evoluir também nessas ofertas. E Deus tem mostrado para nós que nós somos, nós se movemos na oferta. Desde lá atrás, desde quando a Lilian deu aquela palavra para nós e até nos dias atuais, sempre que nós iniciamos uma oferta e avançamos nessa oferta, também em questão de valores, Deus tem nos respaldado e tem nos mostrado que esse é o caminho que a gente tem que estar seguindo. Em alguns momentos, também, a partir do momento que eu comecei a ofertar para o Hub, em alguns momentos lá atrás, eu comecei a ter alguns problemas financeiros novamente, mas eu nunca deixei de ofertar, nunca deixei de dar continuidade nessa oferta, e em momentos chaves entrava valores que a gente às vezes não esperava, em momentos que a gente não esperava, em épocas do ano que às vezes é um pouco mais devagar, Deus nos respaldou e nos guardou. Então, esse movimento que a gente teve com o Hub 5x7, ele é chave no que a gente está caminhando hoje aqui. Uma das coisas, né, Daniela, que você sempre ensina, sobretudo para as tribos, para aqueles que participam da tribo de Zebulon, é que a oferta é uma arma de guerra. Ah, é verdade. É uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Então, quanto mais difícil, mais eu uso a arma, né? Sim. E é bem isso, porque Deus nos surpreende a maneira como Ele vai trazer esse respaldo, inclusive financeiramente, porque a gente tem, às vezes, alguma ideia, mas como Deus faz, como Ele escolhe o tempo de trazer o respaldo, a maneira de trazer esse respaldo, realmente nos surpreende. Isso é muito importante. É verdade mesmo. Mas desde então, a gente tem participado, né, sempre de todos os cultos, a gente nunca deixou de ofertar, a gente tem essa premissa de estar ofertando em todos os cultos que a gente participa, todas as palavras que a gente está ali, a gente tem ofertado, e graças a Deus, e a gente está nesse movimento aí hoje, junto com os apóstolos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Rony, muito obrigado pelo seu testemunho, seu depoimento, juntamente com a Natália, com os filhos. Essa participação. Com todo o respaldo dos pastores, Josmar e Solange, que sempre respaldam. Isso. Todas as vezes. Com certeza. Não, eles são muito queridos, né? A gente ama eles, nossos pastores. Glória a Deus. Então, um grande abraço para você, Natália, os filhos. Obrigado. E acho que seria legal ele deixar essa palavra de convite, incentivo, para os irmãos e irmãs estarem aí também se dispondo a entrar nessa, participar, descobrir a sua parte aí no Centro Apostólico. Sim, com certeza. É muito importante e, de fato, Deus trabalha e faz milagres, né? Quando a gente se dispõe a estar ofertando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, obrigado, então, sejam todos encorajados por esse testemunho, impactados. Amém. E nesse movimento de fé, né, a gente sempre diz, não despreze os pequenos começos, porém não fique preso nos pequenos começos. É preciso que no movimento você ganhe impulso e você então avance na sua parte, e o Espírito Santo é quem vai mover, vai direcionar em todo o processo. Quando a gente aumenta a sementeira, a colheita aumenta também. Glória a Deus. Nós cremos assim. E para você ofertar, semear neste empreendimento do reino, neste Centro Apostólico Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações,
a uma única chave Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br. Nós estamos nesta fase de pagar esta terra e de também os investimentos que nós não vamos parar. Isso. Nós já fizemos investimentos, estamos pagando esses investimentos e não vamos parar. Então, faça a sua parte. É isso aí. Então, Deus te abençoe. Shalom. 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 Shalom.